Olá pessoal, Shalom. Hoje vamos estar falando da segunda parte da aula que nós ministramos a semana passada, que foi acerca das 70 semanas proféticas. Queremos lhe chamar a atenção, porque é um assunto muito delicado e algumas pessoas nos procuraram, né? E eu fiquei até um pouco surpreso, porque tem muitos cristãos que nunca ouviram falar em escatologia, não conhecem nem a palavra escatologia. E a gente fica um pouco preocupado com isso, porque as igrejas não têm tido a habilidade e o desejo de ministrar acerca desse assunto. Bom, arrebatamento. O que quer dizer arrebatamento? Tirar com força, tirar com violência. Isso você vai ver em Apocalipse, capítulo 12, do verso 1 ao verso 7. Ele vai falar acerca do arrebatamento do povo de Deus. Amém? Israel, Isaías 54, 1. Jerusalém, Gálatas 4, 26 a 28. Essa cronologia e a congregação do Eterno, em Hebreus 12, 22 a 25, vai estar falando de um povo que será assunto aos céus. Como, por exemplo, Israel é a luz de Deus para os povos. A congregação é a luz do Messias para o mundo. Mateus capítulo 5, versículo 4. Então nós percebemos que há duas questões muito interessantes. Israel, que é a luz de Deus para o mundo, e a sua congregação, que é a luz do Messias para o mundo. A luz debaixo dos pés, aquela visão da estátua. A lua receberá a luz do sol, que é o mundo. Receberá a luz da congregação. Perceba que uma luz reflete em outra, que é uma luz dentro da luz. Isso é profético, irmão. Uma luz que produz luz, porque é uma luz dentro da luz. A congregação e as suas 12 colunas. A congregação do Eterno e as suas 12 colunas, que são os 12 apóstolos. Não, são as 12 tribos de Israel. Mas o texto diz que com dores de parto, ele fugirá para o deserto. O deserto é o lugar de descanso. É o lugar onde a igreja ou a congregação ficará guardada. 2 Coríntios, capítulo 5, verso número 2. Deu à luz a um filho. Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Esse filho é Israel, não é a igreja. Veja Yeshua. Que primeiro vem Israel, depois vem Yeshua. A mulher que fugiu para o deserto. O deserto é a congregação sendo arrebatada. É o povo de Deus. É os crentes em Yeshua que serão arrebatados. Aí irá se levantar ira satânica contra o restante da semente da mulher, que encontra-se que os que ficaram para a grande tribulação. Observe, um povo será levado e outro povo irá ficar. Esse povo que irá levado serão os justos, aquele que tem um testemunho do Mashiach e a tem como Senhor de sua vida. Aqueles que não deram credibilidade, que seguiram o caminho de Tomé, esses ficarão e eles irão se converter na grande tribulação, irão ter dores e perseguições, e por não seguir aquilo estabelecido pelo anticristo, sofrerão, mas serão salvos pelo testemunho de Yeshua. Essa será a grande ira satânica na grande tribulações. Mas há sinais que procederão do arrebatamento. Primeiro, a multiplicação da ciência. Daniel, capítulo 12, versículo 4. A multiplicação do meio de transporte. Naum, capítulo 2, versículo 4. A multiplicação do meio das convenções, porque haverá murmurações. Apocalipse, capítulo 11, versículo 9.
Mas há uma divisão no arrebatamento. Há 3 divisões. Primeiro, ressurreição dos mortos. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 2. A transformação dos vivos. 1 Coríntios, capítulo 15, também no verso 22. E a transformação dos salvos em corpos espirituais. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 53 e 54. E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 17. A primeira ressurreição trata-se em 4 fases. Perceba que nós temos várias fases contextualizando a única questão, que é acerca do arrebatamento. Qual é a primeira? A ressurreição do Messias, daquele que com ele se ressuscitarão todos aqueles que nele creram. Mateus 27, 52 a 53, 1 Coríntios, capítulo 15, do 20 ao 23. Eu vou lhe trazer à memória que quando Yeshua deu o último suspiro lá no madeiro, a Escritura diz que todos aqueles que morreram aguardando a vinda do Messias saíram do sepulcro e caminharam entre os povos, e essas pessoas assim desapareceram. A segunda é a ressurreição para o arrebatamento, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 16, 1 Coríntios, capítulo 51 e 52, e o Apocalipse 19, no versículo 9. A terceira ressurreição é daqueles que morreram na grande tribulação. Apocalipse, capítulo 11, verso 12, e Apocalipse 20, no versículo 4, quando ele pergunta ao anjo, quem são esses? Ele diz, esses foram aqueles que ficaram para lavar suas vestiduras no sangue do Cordeiro. A quarta é a ressurreição dos salvos, que morreram antes do Messias. Mateus 25, de 31 a 46, e Apocalipse 20, do verso 11 ao verso 13. Observe que há muitas etapas, e essas etapas elas vão esclarecer tudo aquilo que nós precisamos entender acerca do arrebatamento. A grande tribulação, em Apocalipse 6 e Apocalipse 19, nós observamos que ali há 7 selos, em Apocalipse 8 e 9. Primeiro, o primeiro cavalo é o cavalo branco. O cavalo branco, ele tipifica o anticristo. Por que o anticristo? Antes, é aquele que vem antes do arrebatamento para enganar e desvirtuar aqueles que estão no caminho para a vida eterna. O segundo cavalo é o cavalo vermelho, que tipifica a guerra, reino contra reino, nação contra nação, que em breve vai explodir neste nosso mundo. O terceiro cavalo é o cavalo preto, que tipifica a fome. Hoje nós já podemos ver a evidência pelo desemprego, pelas drogas, pela violência, a fome está predominando. Nós temos o quarto cavalo, que é o cavalo amarelo, que tipifica a morte. Hoje as pessoas estão morrendo de uma maneira tão fácil, é como se alguém estivesse matando uma barata, um rato na rua. Olhou para uma pessoa, não gostou, ela vai e mata você. Então a morte está predominando. O quinto cavalo é muito interessante, que é aquele que pede justiça. Quantas pessoas estão clamando por justiça, pelas coisas que estão ocorrendo em suas vidas, em seus familiares, e a justiça está na inércia, ela não se move, porque ela não tem força. O sexto cavalo, ele é tremendo, ele trará para a terra grande angústia. Perceba que as pessoas já estão vivendo estressadas, angustiadas. Elas não sabem o que querem, não sabem para onde vão, nem sabem quem são. Estão literalmente perdidas, porque não tem Deus em seus corações. E o sétimo cavalo é o grande silêncio. Esse grande silêncio é porque o Eterno está olhando para a sua criação e nos faz olhar para Gênesis capítulo 6, nos faz olhar para Sodoma e Gomorra, porque o pecado deste mundo, o cheiro desse pecado,
está adentrando as narinas do Eterno. Ele está calado, ele está em silêncio. Mas aí nós vamos ter a guerra do Amargedon. O que é a guerra do Amargedon, amado? Será uma grande guerra mundial, onde toda a parte do norte de Israel se levantará contra Israel para dizimar Israel. Você sabia que dentro do mapa árabe e de toda aquela região ali não existe Israel? Eles dizimaram do mapa o nome Israel. Outra coisa interessante, querido, começará com os povos do norte. Jeremias capítulo 1, verso 13 e 15. Todos os países do norte irão invadir Israel. Terceiro, Gog será um grande chefe que terá grande controle sobre a população. Magog é a grande Rússia que virá com seu poder para a destruição. Meseque é Moscou. Ezequiel 28, 1 a 2. Virá com a sua veracidade para destruir todo o povo de Israel. E aí haverá o milênio, né? O milênio apocalípticos, né? Que está em Apocalipse capítulo 20, de 1 a 6. O que será o milênio? O milênio, meus amados, é o grande Shabat. É o período de 1000 anos sob o reinado pessoal do Messias. Sob o trono reinará e o seu governo será milenar. Apocalipse capítulo 12, verso 5, Isaías 45, 4 e 5, Apocalipse 19, 16, Isaías 52, 1 e 2. E Jeremias 23, 3 e 6 vai falar sobre esse grande milênio. Será um tempo de alegria, de longevidade, prosperidade, comunhão com o Eterno, paz em Israel. Isaías 65, 18 a 25. Será algo simplesmente tremendo sobre a terra. Isaías 60, 18 a 22. Isaías 35, de 1 a 10. E também para o milênio, Yeshua virá como rei, ser visto por todos os viventes, e será a segunda revelação. A sua segunda revelação será... Por que será a sua segunda revelação? Porque Atos 1:11, e Mateus 25, 31, e Marcos 14, 62, e Zacarias 14, 4, lá em Atos 1 ele diz: vós que vereis como o Filho do Homem subirá aos céus, verei quando ele descer. E Zacarias diz que todos os olhos verão, e todos os joelhos se dobrarão, e confessarão: esse é aquele a qual nós rejeitamos, o Yeshua, o filho do carpinteiro. Será simplesmente tremendo, queridos. Ele reinará como rei, como um príncipe. Os seus anjos, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7, e com os salvos, Zacarias 14, 5, e o povo de Israel, Daniel 2, 44, e as duas casas de Israel, 2 Crônica, 2 Reis, quando as duas casas de Israel se tornará uma única casa. Você sabia que tem muitos crentes antigos de igreja, pastores que não conhecem as duas casas de Israel? Eu não consigo entender isso. Está lá em 2 Reis, querido, após a morte de Salomão, quando Israel será dividido em Israel e Judá, são as duas casas, mas no último dia o Senhor o reunirá e será o único povo. Mas qual será o tipo de galardão para aqueles que passarem por todo esse processo e vencerá? Primeiro, a coroa da vida, Tiago 1,12, Apocalipse 2,10, a coroa de glória, 1 Pedro 5, 2 e 4, e 1 Reis 2,19, e a coroa de justiça, 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 8, está esperando por você. Como diz Tiago 1,12, aquele que vencer receberá a coroa da sua vitória. Mas tem algo interessante que eu quero falar para você
neste dia. O juízo de Deus no milênio. Não vai ser um lugar de paz, de comunhão, de fidelidade? Sim, mas em tudo haverá o juízo do Eterno. Primeiro, o juízo dos povos, a expansão do Éden, a maldição de Caim, o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra. Tudo isso impediu que o homem adentrasse e pudesse desfrutar daquilo que o Eterno estabeleceu para aqueles que venceram. O juízo apocalíptico, que é o juízo do milênio, sobre a besta, sobre o falso profeta, sobre os reis, sobre os salvos e os que morreram na grande tribulação. Apocalipse capítulo 20, no versículo 4. O juízo das nações. Eu vejo aí muita gente fazendo culto sobre as nações, mas eles não alcançaram quando o Eterno fala com Abraão sobre as nações. As nações, os frutos para as nações, estão nas 12 tribos de Israel. Quando ele se refere às nações, está se referindo às 12 tribos. Essas 12 tribos, ela foi espessa pelos 4 cantos da terra. Em todo o universo, você vai encontrar um judeu, um remanescente israelense. Em qualquer parte do mundo, este povo está. Porque segundo a profecia de Ezequiel, eles falam sobre 3 pontos interessantes sobre a sua profecia. Ele diz sobre o cabelo cortado lançado ao vento. Significa que em toda parte do mundo estaria o povo de Israel. A segunda profecia, ele fala que ele pega as suas vestes e ele amarra. Ele diz que aqui ficaria um povo preso em Jerusalém. E este povo ficou preso em Jerusalém. E a segunda parte dessa profecia, ele diz que o povo apodreceria. Quando ele pega aquele pano e esconde sobre a rocha, e todos que morreram em Jerusalém apodreceram. Então tem um povo que ficou espesso, tem um povo que foi aprisionado por Babilônia, e teve um povo que morreu em Jerusalém de fome, porque não ficaram sob o domínio de Babilônia. Isso é muito interessante. Percebemos, queridos, que toda a profecia se cumpriu, está se cumprindo. O juízo sobre as nações, nós podemos ver que os judeus, o judaísmo, o israelita, ou o hebreu, como queira entender, receberão a salvação. Zacarias capítulo 2, no versículo 10, e Romanos 9, 27. Os crentes, que hoje é chamado de igreja do Senhor, Mateus 25, 33 a 40. Por que eu digo isso? Porque os crentes são os gentios, aqueles que foram circuncidados no coração e receberam o testemunho de Yeshua. E os ímpios, Mateus 25, de 41 a 46, ímpio vem de impiedade, são aqueles que rejeitaram o Eterno, rejeitaram o testemunho de Yeshua, e não tem como ser o Salvador. Então, esses são os ímpios que serão condenados, irão para a vida eterna. Mas o juízo após o milênio será o juízo de Deus sobre Satanás. Satanás será julgado, será morto, será exterminado. A sede do governo e o tabernáculo do Eterno. Apocalipse 21, versos 2 e 3, e do 10 ao 24. Será construído nos céus, segundo a Coríntios capítulo 15, de 1 a 2, e Apocalipse 2, 1 e 2. Sua iluminação vem do Eterno. Apocalipse 21, no versículo 23, diz que a sua Shekinah, a sua luz, iluminará toda a terra, todo o globo terrestre será iluminado pela glória do Eterno. E seu governo não terá fim. Então, meus queridos, que esta palavra que está sendo ministrada acerca do arrebatamento lhe sirva de lição e de um despertamento para a sua salvação. A palavra de Deus diz, querido, o homem se corrompe por não conhecer, por não ter conhecimento. A palavra está sendo pregada, está sendo ministrada.
Talvez você não possa dar crédito da minha palavra, mas dê crédito àquilo que o Eterno está ministrando na sua vida nesta tarde, neste dia de hoje. Faça desse estudo a sua prática para o grande dia do grande Shabá, que é o dia do milênio. Compartilhe, participe, seja um participante, seja no conhecimento da glória do Eterno. E que o Deus de Israel o abençoe poderosamente. E que Yeshua seja o seu baluarte, seja a sua ponte, seja a sua coluna para a vida eterna. Que o Eterno te abençoe. Baruch Hashem.